produção. Depois gera o MPS, tá? Que é o plano mestre de produção. Depois a gente faz o MRP. E depois a gente aplica a gente faz os cálculos da capacidade, tudo aquilo que a gente já fez, né? A gente fez lá um PP, um plano de produção, a gente tinha 3 tipos de estratégias que a gente utilizou. Depois a gente fez um MPS, depois a gente RP, onde a gente fez a liberação das ordens, né? E aí vimos também a questão do cálculo da capacidade, que foi a aula passada, para a gente determinar se a gente consegue atender ou não consegue atender, né? Através de um estudo muito minucioso do que a gente tem de capacidade, e levando em consideração também as eficiências, né, das máquinas e também da nossa mão de obra. Bem, depois que você faz isso tudo, você valida a sua capacidade, o que acontece? Você dá o start na produção e vai para essa parte final, que é o que a gente está fazendo, que é o controle. Então, você dá o start na produção, você emite a liberação, né, da ordem de montagem, ordem de fabricação, e aí você vai, agora você não tem mais o que fazer. Você vai produzir aquilo ali que chegou na ordem. Então, para que a ordem seja liberada, e você tem que estar muito certo de tudo. Você realizar mudanças no meio da sua produção é algo que é, na maioria das vezes, muito custoso e acaba ocorrendo principalmente dilatações muito grandes no lead time, né, da produção. E é uma coisa que a gente não quer. Então é aquela máxima, né, que o Sakichi Toyoda fala: fazer certo da primeira vez. Você fazer ali errado, querendo atender a velocidade, né? E aí não se precaver, não pensar em planos A, plano B, e aí vocês acabam tendo que fazer retrabalho, que é horrível para a produção. Bem, principalmente os cuidados que devemos ter antes de iniciar a nossa produção é saber se aquelas respostas estão corretamente respondidas, né? O que, quanto, como, né? Quando, se está tudo certinho. Para que na hora que eu libere a ordem, tudo operacionalize de forma correta, sem margens ou com baixíssima margem de erros, né? Então é muito importante para que isso ocorra, para que a gente consiga operacionalizar a nossa produção, que a gente tenha reuniões no início da semana, ou em alguns casos, quando a produção é em massa, as reuniões são diárias, né, com o setor de produção. E dentro dessas reuniões, o que a gente vai fazer? O alinhamento, né, de tudo que será produzido, onde será buscado, porque de um dia para o outro pode haver alguns problemas. Por exemplo, pode ser que tenha tido um problema em um dos almoxarifados que precisaram ser, é, que porventura precisaram ser interditados e você teve que utilizar um outro almoxarifado. Pode ter tido alguma mudança no plano de aquisição de matéria-prima, e aí fez uma mudança em um dia, que era para chegar, vai ser agora 2 dias depois. Então você tem que ficar ligado que aquele insumo que você necessitaria para fabricar, ele só vai chegar daqui a 2 dias depois, você vai ter que fazer uma reformulação, um replanejamento do seu MRP, uma nova liberação de ordem. Então, diversas coisas podem acontecer que vão fazer com que o plano que você desenvolveu, ele possa não ser cumprido daquela forma que você fez. Então, é o que a gente chama de estratégias de regulação da produção. Você regular ela mediante a fatos espúrios ou fatos que não são espúrios. Espúrios é aquilo que você não controla, mas tem alguns fatos que você controla, que são fatos que a gente chama de fatos não relacionáveis, tá? Então, eles podem acontecer ali sem relação com qualquer outro tipo de situação, mas aconteceram, como, por exemplo, a quebra de uma máquina que não tem nada a ver com o insumo que chegou atrasado, certo? Mas você tem esses dois fatores que você tem que resolver, ambos podem causar atrasos no lead time. Então, a recomendação é sempre essa: reúna a equipe que é responsável pela operacionalização da produção, e eu, quando falo operacionalização, é só todo mundo que está envolvido, o pessoal de manutenção, o pessoal de reposição de matéria-prima, o pessoal que trabalha no almoxarifado, o pessoal do administrativo e o pessoal mesmo, funcionário, colaborador, que vai estar trabalhando ali no posto de trabalho. Então, para fazer essa reunião e alinhar tudo. E uma ferramenta muito interessante que está dentro daquele hall lá das 17 ferramentas do Lean Manufacturing é a gestão visual, ou também a ferramenta de quadro de avisos, notificações que compõe, né, a ferramenta chamada de gestão visual, ela compõe vários indicadores, avisos que estão ali avisando. Rapidamente você entende o que vai acontecer e o que não vai acontecer, tá? Os Kanbans também, né, os cartões que a gente vai falar lá na frente, também são responsáveis por essa velocidade se tiver que mudar alguma coisa, tá bom?
Bem, então, de acordo com o Tubino, né, o objetivo de você acompanhar e controlar a produção é fornecer uma ligação entre planejamento e execução das atividades operacionais, identificando desvios, sua magnitude e fornecendo subsídios para que os responsáveis pelas ações corretivas possam agir. Então, é basicamente isso, é você estar ali com uma equipe pronta para estar monitorando os sinais vitais da produção e verificando se esses sinais eles estão saudáveis ou não. Não estando saudável, o que que acontece? Você tem que regular, você tem que remediar. É aquilo que a gente falou, a gente trabalha com uma equipe de Lean, né? Ele vai estar trabalhando, obviamente, com planos de melhoria da qualidade, né? Antecipando o acontecimento das coisas, mas também num plano de diagnóstico. Então, você está ali diagnosticando a sua produção. Você subiu bastante ali o ritmo, o tax time do seu cliente desse mês foi bem baixo. Por conta de uma questão de competitividade, chegou a Black Friday, a gente tem que entregar mais rápido para a gente ganhar mais cliente. Então, o tax time produtivo seu diminuiu bastante. Então, o seu ritmo produtivo tem que ser mais apertado, você tem que regular mais, tem que funcionar tudo muito mais rápido para você vencer esse período de competitividade muito alto, que é do final do ano. Então, isso você vai entrar com ferramentas, né, para diminuir a possibilidade de erros, para aumentar o fluxo, para ser assertivo o fluxo de materiais dentro da linha de produção, né, para você não ter que estar fazendo retrabalho. Então, é muito importante isso daí. Aí uma pergunta vem, né? Qual deve ser a frequência de controle e correção das atividades produtivas? Pô, você vai pensar. Isso vai depender, professor, porque depende do sistema que eu tenho. Por exemplo, um sistema produtivo contínuo em massa, como por exemplo, um sistema de geração e distribuição de energia, não pode parar. Então, o controle preventivo e corretivo e o acompanhamento da produção, ele é 24 horas. Então, ele tem que ser monitorado 24 horas e, de preferência, que não ocorram situações onde demande ações corretivas, porque senão isso vai trazer resultados drásticos para toda a economia. A gente sabe que quando tem um apagão, alguma coisa desse tipo, o quanto que isso é impactante para diversas esferas, né? Até a questão de saúde, economia, tudo, beleza? Então é um tipo de sistema que não pode, igual de tratamento e distribuição de água também. São sistemas produtivos que não podem, eles mudam muito rápido, né? Uma hora está numa vazão, uma outra está numa outra vazão, então a gente não pode perder tempo, não pode fazer um controle semanal. O controle tem que ser 24 horas para a gente identificar rapidamente os desperdícios e trabalhar na mitigação deles. Já o outro ponto da corda são os sistemas produtivos por projeto, que aí vai depender do tamanho do projeto e de como você configurou o seu projeto dentro lá do MS Project. Que aí você vai ter lá o que a gente chama dos gates, que são portões onde você toma decisões, e você vai ter também fases de revisão de projeto, né? Que acontece bastante nesses grandes empreendimentos de construção de shoppings, condomínios, viadutos, onde você de tempo em tempo você tem que revisitar ali o projeto e é um processo dinâmico, né? Se não for assim, não tem como, porque às vezes você projeta desenvolver com tais e tais materiais, com tal e tal fornecedor, aí às vezes não formaliza essa parceria de fornecimento, você acaba tendo que utilizar um material com um valor maior, com um fornecedor mais distante, aí isso vai aumentar o seu lead time, aumentar o seu custo, aí você já tem que reprojetar, tá? Então esse controle ele vai depender bastante, né, da magnitude desse projeto. E no meio ali da corda tá os sistemas de produtivos, o sistema produtivo por lotes repetitivos, né? Que é o caso de alimentos, caso de roupas, a gente sabe que você vai produzindo lotes e aí você pode frequentemente pegar amostras desses lotes para fazer o acompanhamento e controle para ver se está tudo certinho ali com a sua produção, certo? Uma coisa que a gente fala bastante na engenharia de produção, quando a gente está falando de controle, é isso aí, ó. Sempre é preferível nunca mudar. Por quê? Pense na seguinte situação: você tem, você tem 100 mil unidades de um item para produzir. E você faz o nivelamento da produção, você vai produzir aí, você pode fazer isso, você vai produzir aí, você tem que entregar no final da semana, você vai produzir, se são 100 mil unidades, você vai produzir aí, trabalhando de 5 dias, 20 mil unidades por dia, certo?
Se você chegou e deu start disso aí, fez a emissão, a ordem de liberação de fabricação desses 20 mil semanais, caso você tenha que mudar, você vai passar por um processo de replanejamento da produção e depois por uma fase de reprogramação da produção. Aí vai ser complicado, porque além de replanejar, você vai reprogramar, tá? Porque aí você vai dividir, vai diferenciar a quantidade que você vai planejar e você está mexendo no MRP, que é planejamento, e no MPS. No MPS e no MRP, planejamento. E você vai estar também alterando a programação, certo? Aí você tem que ter cuidado, porque às vezes você vai precisar mudar turno, ou às vezes em casos muito extenuantes, comprar novas máquinas, fazer contratação, e isso tudo vocês vão ver no LSSP. O quão difícil são as situações. Vocês vão estar, como é lá no LSSP, vocês vão estar num cenário. Vocês vão chegar como se fosse, somos uma equipe nova que chegamos aqui. Já vai ter coisas corridas, já vão ter 12 períodos corridos. Aí, obviamente, vocês já tem um cenário, já tem dados, vocês vão trabalhar em cima desses dados corridos para fazer o planejamento dos próximos 12 meses. E você gerar um resultado operacional para isso. Para isso, para que aconteça isso, você vai passar por tudo aquilo que a gente aprendeu no curso. Vai fazer a previsão da demanda, vai fazer o PP. Algumas coisas vão ser geradas automaticamente, gente, porque quando você pensa em fazer a previsão da demanda, ele já vai destrinchar qual a quantidade de cada item, né, que você precisa produzir. É uma empresa de tecelagem, né? Vocês vão ver. E aí algumas coisas já vão vir automáticas, porque já está cadastrado lá no sistema, por exemplo, a eficiência da máquina, a eficiência da mão de obra, a produtividade da máquina, o custo para produzir cada unidade de cada item, entendeu? Tudo isso já vai estar informado lá. Então, é muito importante, logo no início, vocês saberem que a assertividade, um bom resultado operacional para você, vai estar relacionado a duas coisas primariamente. A uma boa previsão da demanda e, segundo, a um bom cálculo de capacidade, a uma boa gestão da sua oferta. Como assim? Você vai ter lá vários equipamentos, vários turnos. Você vai ter que criar qual é a melhor gestão da oferta. Vai ser eu trabalhando com 3 máquinas ou 2 máquinas em 3 turnos? Ou 6 máquinas em um turno só? O que é que vai me gerar menor valor? Aí vocês vão ter que fazer essas simulações fora do programa, porque quando você já joga no programa, você já joga dados. O que você faz no programa é muito pouco. Então, a previsão da demanda você faz fora, no Excel. O cálculo da capacidade, ele já te dá lá qual é a sua capacidade. Você vai fazer a gestão da capacidade. O que que você vai, vai ampliar os turnos, vai subcontratar? Você pode ir lá contratar também, tem um valor para isso. E vocês podem acessar esses valores tudo lá onde eu vou mostrar, tá? E aí vocês podem fazer uma pequena simulação e depois jogar lá e verificar. Lembrando que você só tem uma tentativa. Quando você apertar simulação, vai simular e vai te dar o resultado operacional no relatório, certo? Mas a gente vai chegar lá. Vamos seguir aqui na aula por enquanto. Então é isso. Nunca vamos tentar evitar replanejamentos e reprogramar, porque a gente estaria indo de encontro àquilo que a gente está aprendendo lá no Lean Manufacturing, que é fazer certo da primeira vez, para a gente não ter que fazer retrabalhos. Pô, já programei, agora vou ter que reprogramar. Isso não agrega valor nenhum para o cliente, lembra disso? Então, se você está mudando alguma coisa ali por conta ou de fatos externos, ou às vezes de fatos internos também, pode acontecer alguma coisa, algum evento, faltou energia, ou você teve um rompimento de um cabo de alimentação, ou você teve falta de água, pode acontecer um bocado de coisa. Aí você vai ter que reprogramar, replanejar ou parte dos seus funcionários, vamos para uma parte realística agora, né? Parte dos seus funcionários contraíram a Covid, e aí você vai ficar com a disponibilidade daqueles funcionários, e agora? O que que você vai fazer? Então, tem essas coisas, essas alterações que a gente vai fazer, ela vai alterar a lead time, vai alterar custo, vai alterar tudo, e isso vai provocar alguns tipos de insatisfações, né? Tanto internas quanto externas. Outra pergunta importante: quem é o responsável por fazer o controle da produção e o acompanhamento? É um carinha chamado de analista de PCP. Então, ele vai ser o cara que vai pegar lá o planejamento, você fez a programação e vai estar analisando se está dentro dos conformes. Então, ele vai fazer essa análise, vai ter ferramentas, obviamente, como softwares, para verificar dia a dia qual é a discrepância de tempo e de quantidade do que está sendo feito. Porque esse acompanhamento diário permite que você identifique tendências. Você pode ter tendências de crescimento, de melhoramento, ou pode ter tendências de decrescimento, quando você está indo muito longe do que era para ser feito em termos de tempo. E aí, o que que você faz? O próprio analista, ele vai ter uma série de indicadores que vão ajudar eles a entender se
aquilo ali está dentro ou fora do padrão e como ele vai fazer para que aquilo ali fique dentro do padrão. Semelhante ao que a gente faz, o que os médicos fazem, né? Quando você está com um paciente, você tem uma série de indicadores da situação saudável do paciente ou não. Pressão arterial, batimentos cardíacos, não é? Alguns exames de sangue para verificar quantidade de leucócitos, de linfócitos T e etc., que são indicadores ali, porque tem parâmetros que ajudam você a avaliar aquela situação daquele paciente. Num sistema produtivo, é exatamente igual. É obviamente que em sistemas produtivos muito fortes, com um controle da qualidade muito forte, você vai ter uma porrada de indicadores. E esses indicadores, eles podem ser altamente sensíveis. Quando a gente fala altamente sensíveis, é assim, um variando pode variar o outro, que pode variar o outro, que pode ir acumulando uma série de situações que levem você para baixo. Eu trabalho no setor de coordenação, trabalho numa grande corporação, onde a gente trabalha o tempo todo com esses indicadores. É um acompanhamento e controle do que a gente está produzindo. E aí, a gente sabe que o indicador de um curso meu e o indicador de um curso maior, o indicador do curso maior é muito mais sensível, porque ele tem um maior número de alunos, então ele causa muito mais impacto no indicador global da produção, porque tem um número de alunos muito maior. Então, é importante a gente saber disso daí, né? Desses indicadores que a gente chama basicamente KPIs, né? Vocês devem, quem trabalha, quem estagia, deve ter já escutado essa nomenclatura, que são os indicadores chaves de performance, né? Keys Performance Indicators. Então, eles são criados, vocês mesmos podem criar dentro de uma perspectiva da empresa de vocês, ou da situação em que vive a indústria de vocês, ou vocês podem já pegar alguns que já estão prontos. Um exemplo é o OEE. O OEE é um indicador que a gente aprende também lá no Lean Manufacturing, né, é, de eficiência da manutenção, tá, dos equipamentos, de Overall Equipment Effectiveness. Então, é a eficiência global dos equipamentos, como é que ele está ali. Esse indicador é totalmente ligado à questão da manutenção, porque a manutenção, ela diz respeito a quão aquele determinado equipamento está saudável. Não é a mesma coisa que acontece com a gente, com o corpo humano. A gente vai lá, faz um check-up, faz a suplementação, faz os exercícios físicos, contribuindo para a manutenção saudável do nosso corpo. É a mesma coisa dos equipamentos, certo? Então, tem esses indicadores. Para a gente manter esses indicadores de equipamentos, a gente tem que fazer as manutenções corretas, preventivas, na data certa, certo? Então, o responsável por tudo isso daí, por avaliar, analisar, é esse carinha aí, um analista de PCP. Só que ele não trabalha sozinho. Ele pode trabalhar dentro, por exemplo, de uma equipe de Lean Manufacturing, onde ele vai estar na ponta do problema, que é identificando ali o problema e o quão aquele problema é impactante para os ganhos da produção, para os resultados positivos. A partir daí, ele seleciona aquele problema, vai para a equipe de Lean Manufacturing, ele faz o brainstorming, identifica quais são os possíveis caminhos para a resolução daquele problema, quais são os responsáveis para resolver e qual o tempo que vai ser disponibilizado para resolver aquela situação. Então, o responsável é esse analista aí. Beleza, mas e aí, professor, o que deve ser controlado na verdade? Duas coisas importantes devem ser controladas: o momento da execução e os resultados. Então, você tem que controlar os meios, que são os equipamentos e as pessoas que estão desenvolvendo o seu produto, e o final, o resultado final, que aí você pode utilizar a parte de estatística que a gente vai ver, tá? Então, é simplesmente isso. Você vai ter dois parâmetros, duas coisas importantes: eficiência e eficácia. A eficiência a gente já sabe, aí fazia nos meios, né? Pô, eu tenho que melhorar os meios que eu estou produzindo. Então, eu posso ter uma produção. Vamos supor que eu estou já trabalhando numa empresa de usinagem. Eu estou utilizando um torno lá com uma ferramenta de corte, né? Que ela está ultrapassada já. Então, eu percebi que esse meio está fazendo com que eu tenha que fazer retrabalhos na hora de acabamento final da peça. Então, eu lá percebo isso e eu resolvo vou fazer uma aquisição de uma nova peça de corte com material melhor, mais duro, onde ele vai trazer um acabamento superficial melhor e eu não vou perder tanto tempo lá fazendo o acabamento superficial e vou diminuir o lead time em tantos por cento. Então, eu estou controlando aí o processo, que inclusive é algum dos focos de vocês quando faz TCC, né? Você está numa realidade da empresa e você quer sair da realidade A, que é uma realidade que não está muito boa, para a realidade B, aplicando alguma melhoria de processo. Muitos de vocês fazem isso.
Então é isso, você prestar atenção, olha, essa tarefa que está sendo feita aqui, ela está sendo feita em 5 passos. Esse terceiro passo aqui, ele não está agregando valor e nem é necessário, tá? Por exemplo, antigamente, quando a gente não tinha esses aplicativos, né, de selecionar o pedido, né, o iFood, o Uber Eats, a gente tinha que ligar para uma pizzaria, por exemplo, e chegava lá, anotava seu nome, anotava seu pedido e falava, pronto, vai chegar então. A gente gastava pelo menos uns 3 a 4 minutos, e olhe lá, não estou sendo bem, para você terminar aquele processo. Hoje não, hoje você faz isso daí em menos de 30 segundos, se você tiver agilidade, e você rapidinho, seu pedido está em casa e a empresa não gasta aquele tempo todo ali, ou gasta dinheiro com um profissional para fazer esse atendimento. É automático. Então, isso daí é um controle de processos, e aí você deu uma elevada, né, naquilo ali, diminuindo o tempo, o custo, né, e obviamente causando impactos positivos na cadeia produtiva. Então, execução da produção é um ponto onde a gente faz o controle. Essa parte aqui, ó, de planejamento da produção, a gente não controla mais. Ou a gente replaneja, né? Ou então, planejamento da produção não existe controle, existe aqui na execução e também aqui na saída, onde a gente vai ter, que é o que a gente fala lá no Lean Manufacturing, né? Que o Lean Manufacturing ele prega que a gente tem que fazer o controle durante o que é a execução. Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo, que é até quando fala lá no vídeo, né? Que foi da Toyota, que veio aquele método tipo de problema na produção, você puxa uma cordinha, acende uma luz e para tudo. E aí todo mundo que está ali envolvido vai resolver aquele problema antes de continuar. Porque se continuar com o problema, vai chegar lá, vai se desenvolver várias etapas, as pessoas vão ver, não identificou o problema, vai ficar fazendo, gastando dinheiro para depois ter que abrir aquilo ali tudo, tirar a peça que foi dentro, que está danificada, para refazê-la. Então isso vai demorar, vai levar mais tempo e vai gastar muito mais trabalho e tudo mais, energia, etc. Então essa foi uma das técnicas aplicadas, que era acender o Andon, né? Que a gente chama de autonomação ou JIDOCA, que a gente viu lá no curso de Lean Manufacturing, forma de você interagir homem e máquina e eles poderem também serem ambos responsáveis pela produção perfeita, né? Pela produção otimizada. Então é muito importante dar um pouco de autonomia para quem está ali na operação do processo, para que ele possa também chegar e observar, opa, isso aqui veio com esse pedaço aqui que era para ter sido cortado lá na fase de rebarbamento. Então já vou apertar, puxar aqui, vai parar a minha linha lá para fazer a parte de rebarbamento. Pronto. E aí, quando a gente tem um controle de eficácia, gente, que na concepção de uma produção em massa não é muito indicado, se a gente quiser aplicar o just in time, é você verificar lá, depois que você produziu, fazer uma verificação de lotes, pegar uma amostra, fazer, ou então fazer um controle estatístico de processos, né? E verificar se está ali dentro dos padrões dimensionais, ou dentro dos padrões de peso, de qualidade que você determina, certo? Então, aqui é controlar os meios, controlar o resultado. Controlar os meios, controlar o resultado. Um influencia no outro, obviamente. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, Professor, Ronald. então, eu tinha uma dúvida em relação à questão dessa produção puxada e produção empurrada. Porque, assim, a produção puxada é essa produção que o Lean Manufacturing, né, trabalha em cima. E a produção empurrada, pelo que eu vejo nas aulas, é basicamente a produção que ela precisa ter estoques. Mas nesse mesmo tipo de produção empurrada, que é que precisa ter estoque, usa bastante essa filosofia do Lean Manufacturing, né? Ela não fica apenas na produção puxada. A empurrada também adere a algumas metodologias, né? É, alguns, alguns das ferramentas que a gente já utiliza no Manufacturing, né? Com certeza. O grande ponto para você entender é o seguinte: a gente tem o just in time e o just in case. E o just in case é o que a gente está acostumado a fazer. Você vai só no caso de você ter demanda. Então você vai produzir. O just in time é você produzir naquele tempo correto que você precisa produzir, independente de qualquer outro tipo de situação. Então não significa que você não tenha estoques. Você tem estoques, eles estão dos caminhões, é o que a gente chama de estoques transientes. Então, a Toyota mesmo, se ela está produzindo lá, ela já sabe, ela fez a previsão dela da demanda, mas ela não tem estoque, ela tem estoques dentro do caminhão. Então, o que significa isso para você? Pô, então é uma empresa que ela tem uma qualidade enorme de previsão da demanda e os seus estoques estão em caminhões e elas produzem em pateladas, assim, vou produzir tantos carros hoje, então, o caminhão vai ter que chegar com aquela quantidade de pneus, com aquela quantidade de peças, naquele determinado momento, para ela produzir, para chegar e já jogar na cegonha, para naquele mesmo dia
todos aqueles carros estarem prontos na segunda já indo para algum lugar. Fechou ali, terminou a fábrica, não ficou nada, não sobrou estoque, nada, nem subproduto, nem nada. No outro dia, o outro caminhão está chegando lá para uma produção. Você está entendendo que para que o just-in-time funcione, não depende só da empresa, o just-in-case depende da empresa, porque o just-in-case é assim, olha, teve demanda, vou mobilizar meu estoque aqui, pronto, meu estoque de insumo, produzir, tá pronto. No caso de eu ter, pronto, produzir no caso de haver a demanda, certo? Just-in-case. O just-in-time é uma evolução disso, onde você não necessariamente tem estoque dentro da sua empresa, mas em trânsito já vai chegar, já vai ser processado, já vai enviar. E é o que muitas das empresas hoje estão fazendo, principalmente as empresas de Magazine Luiza, Mercado Livre, essas empresas estão cada vez mais aumentando essa questão do just in time, né? E por isso que eles estão conseguindo prazos cada vez mais curtos. Então é isso. Obviamente que quem trabalha com produção empurrada, que tem estoque, vai tentar minimizar sempre o estoque. E para você minimizar o estoque, você tem que fazer cada vez mais previsões da demanda assertivas, né? Então é importante isso. E aí, quando a gente fala, né, de controle de desempenho, a gente tem controle dessas operações todas, como a gente falou, buscando o alcance da eficiência. E o controle de resultados realizado após a operação, a gente busca o alcance da eficácia. Então, assim, o controle de resultados é muito importante porque ele vai espelhar, ele vai fazer um paralelo entre o que você planejou ter, né, a quantidade de itens naquele determinado tempo, a quantidade de itens bons naquele determinado tempo, e você vai refletir com o que ocorreu mesmo. Aí você tinha 100 itens para produzir. Desses 100 itens, você esperava uma margem de erro de 1%. Ou seja, um deles, pelo menos, ia estar fora das especificações. Aí você foi lá e teve um erro de 5%. 5 deles estavam fora das especificações. Então, a partir desse controle de resultado que você fez, né, você vai ver lá que você precisa melhorar muito, né? Sua porcentagem era de 5, você queria que fosse pelo menos 1%. Então, já fica para a próxima rodada, vai ser uma reunião que você vai ter um brainstorm para determinar o que você deve fazer um método de análise e solução de problemas para identificar o porquê daquele aumento, né, de peças defeituosas, sendo que você tinha configurado toda a sua produção e tinha feito tudo para dar, no máximo, até 1% de erro só, certo? Então, isso aí é o controle de resultados. Você identificar se o seu resultado foi bom ou não. Ah, professor, como é que sabe se foi bom ou não? Através de indicadores, né? Que é a parte mais legal que eu acho na parte de controle da produção. Você criar indicadores para identificar se está saudável ou não a sua produção. Uma outra coisa importante, né? A gente tem que entender que se a gente tem desvios, né? E a gente identifica esses desvios só na última fase, é muito complicado. Então, por isso, hoje em dia se fala tanto do controle estatístico de processo online, que ali é durante a produção mesmo, em todos os passos. Por isso que a gente fala tanto de sistema POCAIO, a prova de erros, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, para que a gente consiga, de alguma maneira, identificar cada vez mais cedo ou na hora, né, no tempo, o problema, certo? Identificou um problema, tá fora do peso. Então, se você deixar para pesar tudo no final, você vai identificar 1, 2, 3, 4, pode identificar até 50 se você tiver algum erro sistemático, por exemplo, na dosadora de algum produto que esteja dosando, está dosando a mais. Então, esse é um erro sistemático, ela vai dosar todo mundo a mais. E aí, se você não verificar isso ali na altura da linha de produção onde está a dosadora, se não identificar isso, daí já foi. Aí qual é uma simples forma de você tratar com esse erro? Colocar medidores de peso, né? Balanças automáticas em partes do processo para você verificar, dosou ali, jogou, caiu ali numa mesa que vai pesar rapidinho vai dar um ok, ó. Confirmed, e vai embora. Confirmed, e vai embora. Ok, 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 e vai embora. Certo? Então, essa verificação em linha, né? Ela é muito importante para que no final, quando você chegue lá, que for fazer a pesagem, e também para aquilo que eu falei para vocês. Inspeção final não é atividade agregadora de valor. A gente falou sobre isso. Então, até um aluno que veio me perguntar que estava na prova, eu falei, não, não é. Inspeção é uma coisa que você faz significando que você está admitindo que você pode errar, que você está errando, né? E o cliente não tem nada a ver com isso, ele quer que você faça bem na primeira vez. O que você vai gastar para retrabalho, para melhoramento, para fazer isso, fazer aquilo ali, ele não tem nada a ver com isso, certo?
O problema é seu de não ter entregue um produto bom da primeira vez. Então é muito importante isso, gente, da gente tratar os desvios de forma dentro da linha, certo? Com sistemas de Docker, né? Com um sistema Pocayo, com o sistema CEP. Eu falei três aí importantes que ajudam a gente a controlar aí. Já são bons demais. Bom, aí a gente tem aí como pode ser realizado o controle da produção. Bom, um bem fácil é o controle visual, a gestão visual. A gente pode estar olhando ali e a gente pode acionar, por exemplo, algum tipo de, como a gente falou, né, através da automação, acionar algum tipo de luz, de sinal sonoro, quando a gente verificar que algo está fora do padrão, certo? Que eu tinha colocado aqui, o Kanban, quadro de gestão visual, o Andon, que são aquelas lâmpadazinhas, né, verde, amarela, vermelha, indicando algum tipo de situação que seja crítica, média ou só ou tá normal, tá? Tem o controle total, que a gente controla todos os itens 100%, a gente vai estar controlando todas as variáveis, por exemplo, em empresas de fármacos, a gente tem um controle muito pesado, desde a parte de dosagem, de composição química do medicamento até a parte de balanço de massa, etc., para saber quanto que vai produzir de quantos compromissos vão ser gerados, com tanto de matéria-prima que vai ser colocado. Então, esse controle é bastante fino e bastante rígido, tá? Daí a gente também tem os controles por amostragem, que é um controle parcial, onde você vai pegar uma parte daquele lote e aí você vai verificar quais são as características daquele lote para ver se você vai dar aquele lote como aprovado ou não. Então você vai considerar um lote todo bom a partir de uma amostra daquele lote, porque você julga você que aquele lote foi feito todo num dia e naquele dia todo estava a empresa sobre as mesmas condições, com o mesmo número de empregados, então você sugere que esse lote, a amostra que você pegar daquele lote, ele vai representar todos ali com um certo nível de confiança, geralmente 95,5%, que é o que as indústrias utilizam. Mas a gente sabe que tem alguns problemas desse tipo de controle, né? Ele pode ser utilizado, esse tipo de controle, mas não é o controle que a gente está acostumado a ver no Lean Manufacturing. O Lean Manufacturing são os controles que você está ali o tempo todo visualizando e não deixa para controlar lá no final. Mas é uma forma de controle ainda muito utilizada. Controle por exceção, tá? E aí você vai sempre controlar a partir de coisas muito esdrúxulas. Você vai esperar acontecer alguma coisa muito discrepante para você controlar. Tá? Também não é muito indicado para sistemas produtivos em massa e sistemas produtivos em lotes. Então, controle por exceção pode ser muito encontrado em projetos. Você está ali vendo um projeto, daqui a pouco você viu ali uma discrepância muito grande de orçamento, de valor que você está gastando, aí você vai lá e dá um controle. É muito comum aí quando a gente fala de projetos. Sistema Poka-Yoke, que a gente falou, sistema Poka-Yoke, na tradução literal, ele significa a prova de erros. Todo mundo que fez o mini curso deve ter visto. Eu falei bastante lá sobre o sistema Poka-Yoke. E esse sistema Poka-Yoke ele tem dois tipos, né? O método de controle e o método de advertência. O método de controle é o mais interessante, porque é uma mecânica baseada em um dispositivo, um mecânico, eletromecânico, que ele o elétrico, digital, tanto faz. E esse sistema de controle ele vai fazer ação. Ele não vai só avisar, ele vai estar, além de ele monitorar, ele vai perceber e vai agir. Então, quando você for programar esse dispositivo, você vai programar, além da parte do processo de monitoração, você vai fazer também a programação da ação. Então, ele vai desenvolver alguma ação para retirar aquele erro ou tratar aquele erro, certo? Então, o método de controle que a gente pode dizer é a questão do piloto automático. É um método de controle, você configura ele ali para a velocidade que você determina, tá? Ou um outro método de controle muito utilizado nas caldeiras hoje muito mais evoluídas, né? Que tem controles digitais que abrem e fecham as válvulas automaticamente, né? Como deve ser, né? Pela norma NR13. E aí você tem esse sistema. Atingiu a tal temperatura, beleza? Aí a prova de erros, né? E um erro que seria catastrófico, né? E aí ela vai lá e abre as válvulas de alívio para que essa pressão desça. Aí você também tem os Pocahontas de advertência, né? Que eles emitem algum sinal sonoro ou algum sinal luminoso para identificar que algo está errado ali, para que venha algum tipo de funcionário ou colaborador para realizar ali a verificação. Então, em muitos casos, esse método de advertência ele pode fazer o simples comando de parar, né, a produção para você poder verificar o que está sendo feito ali. Eu coloquei dois exemplos aqui, ó.
Olha, dois não, botei vários exemplos, mas dos dois tipos. O primeiro aí é um sistema Pocayo de controle, porque ele pega aí, ó. Esse é o mais simples que vocês podem observar. Você está vendo ali. A geometria da peça é essa daqui. Você só produz essa peça aqui. Se tiver uma peça fora da geometria, ela não vai passar aqui, né? E aí, quando ela bater aqui, nesse anteparo com o formato da peça original, ela vai sair da produção, obviamente. Bem simples, né? E aqui são outros tipos, né, de sistemas Pocayo. Quadro de ferramentas vai evitar que você erre e colocar uma ferramenta no local errado. Sensor de colisão frontal, também é utilizado nos carros hoje autônomos. Sistema de frenagem automática. Tomada de 3 pinos, ó, uma coisa bem usual, né, do nosso dia a dia, para que a gente coloque da forma correta ali a tomada. E aqui a gente também tem a esteira de pesagem automática, que foi o que eu falei para vocês, que é uma solução muito interessante para o controle, né, da variável peso, né? Cabos de computador também, e o pendrive, né? Você vê que o pendrive ele só entra de um lado, que é o lado para fazer a leitura do SSD, né? Então, ele faz a leitura ali do cartãozinho de memória, e isso daí a gente só consegue fazer essa leitura se ele colocar de um lado correto. Colocar do outro. Então, isso todos são sistemas Poka-Yoga, ou seja, a prova de erro. Qualquer sistema que você possa criar, que seja mecânico, visual, para não acontecer o erro, você pode chamar de sistema Poka-Yoga, tá? Beleza. Quais são as fases do processo de controle de produção? Primeiro, a gente tem que estabelecer parâmetros, né? Não tem como controlar nada sem que a gente tenha parâmetros, porque como é que eu vou dizer que alguma coisa é boa sem eu saber o que é bom? Né? Aí que tá. Aí, para criar esses indicadores, como eu falei para vocês, é necessário muito estudo, é necessário análise de concorrentes, é necessário você verificar seu posicionamento futuro, projetado para o futuro que você almeja alcançar, porque você tem que tentar entender, né? Ó, eu tenho um objetivo de crescimento de tantos por cento, ou aumento do nível de clientes em 5%. Todos esses seus objetivos, eles vão prescindir de quê? De etapas, de metas para que você chegue lá. E essas metas elas são destrinchadas e até chegar nos indicadores. As metas elas vão sendo destrinchadas até chegarem em indicadores, até chegarem em especificações também de produção. Então, primeiro, é estabelecer os objetivos e padrões de desempenho, né? Padrão de desempenho são esses indicadores que a gente está falando. Um exemplo de indicador que eu vou dar, que a gente tem aí, é o NPS, né? O Net Promoter Score, que é um indicador que determina qual é a imagem, né, de qualidade de uma determinada marca. Que é basicamente aquela pergunta que os consumidores respondem. De 1 a 10, quanto você indicaria essa marca para uma outra pessoa? Certo? Aí, se ele colocar de 1 a 6, é um detrator, que a gente chama. Ele está dizendo que ele não indicaria. De 7 a 8, significa, tá? Nem fede nem cheira. 9 a 10, pronto, ele é um promotor. Significa que ele indicaria essa marca. Então, isso daí é um padrão de desempenho relacionado à visão do consumidor em relação à sua marca, a você como um todo, a tudo que você oferece, certo? Não sobre coisas específicas. Bem, aí quando você estabelece esse processo padrão, né, obviamente que você vai ter que ter um sistema de avaliação desse desempenho. Ah, como é que eu avalio esse desempenho? Ah, um controle estatístico de processo, cartas de controle, né, lista de verificação de frequência, tudo e que ajudam você a avaliar o seu desempenho atual. Após você avaliar o seu desempenho atual, o que que você vai ter que fazer? Comparar com o desempenho atual e os objetivos, comparar o desempenho atual e os objetivos que você criou. Se tiver parelho ali, beleza, só você está indo bem. Mas se tiver muito divergente, tá fora dos indicadores, você fica lá, como eu toco toda segunda-feira, tem lá os meus indicadores como coordenador. Então, você tem que lutar para ficar nos verdinhos, né? Você tem verde, amarelo e vermelho. Então, todo mundo que trabalha com essa parte de gestão, ou seja, gestão de pessoas, recursos, processos, vão precisar desses indicadores, gente, porque senão você fica cego, sem saber se você está fazendo correto ou não. Às vezes você está com indicadores mal formulados, que aí não trazem uma representação adequada, né, do que é qualidade mesmo, do que é importante para o cliente final. E isso acontece, e na minha própria empresa acontece. Eu, como engenheiro de produção, já até falei sobre isso, né? Que certos indicadores não trazem nenhum tipo de informação que agregue valor para a gente,
que faça a gente melhorar em alguma coisa, são apenas dado ali e jogado fora, que é uma coisa ainda que a gente fala do Lean Manufacturing, que é isso, o desperdício, né, por questões do intelecto, que foi um dos alunos que falou sobre isso e fui pesquisar. Realmente, quando você não tem a capacidade, o intelecto, de compreensão e conhecimento de um determinado processo, de um determinado fim, você acaba desperdiçando muitos recursos da empresa, cara. Mas são muitos mesmo. Toma decisões erradas, faz processos que não deveria fazer. Então, isso daí é uma coisa imprescindível. Mas aí eu falo que não é o oitavo desperdício do Lean Manufacturing, porque se você for analisar, a capacidade intelectual ela está ligada com todos os outros sete. Ela é a vilã de todos os outros sete. Se você fez uma superprodução, por exemplo, a superprodução não é uma das perdas do Lean Manufacturing? Se você não fez uma superprodução, foi por alguma falha na parte de tomada de decisão, certo? Ou seja, julga-se que, se você tomou a decisão de fazer uma previsão da demanda baseado em suavização exponencial, sendo que você estava ali com um tipo de negócio de produção de alimentos que cai mais na média móvel ponderada, você errou por falta de conhecimento, né? Ou se você decidiu tomar uma decisão com pouquíssimas informações que você tinha, no caso de aquisição de máquinas, de etc. Você fez aquilo ali não gerou nada, foi um erro de tomar a decisão por conta também da sua falta de conhecimento e expertise. Então, na minha opinião, as sete perdas estão ligadas a essa, entre parênteses, oitava perda que as pessoas às vezes conseguem. Colocam em blogs aí que mas na verdade está ligada a todas as outras, ela é a força motriz que gera as outras perdas. Bom, show de bola, galera. Então aí a gente tem, né, que fazer isso para a gente avaliar e depois comparar, para a gente ver os desvios e a partir desses desvios a gente adotar a ação corretiva necessária para que a gente chegue cada vez mais próximo à nossa meta, né? A meta da gente é 2% de perda de matéria-prima, que era o que tinha lá quando eu trabalhei na indústria de explosivos, né, na IMEX. Tava lá em 8% de perda, principalmente de um determinado produto, que era o fio de propileno. Então estava fora. Então a gente eu tive que fazer um estudo de caso, um MASP, né, um método de análise e solução de problema, para identificar o porquê daquilo. E aí a gente identificou várias coisas. Identificamos que a fiadeira, que é uma das máquinas mais importantes no processo, que faz a trefilação da nitropenta para criar um cordel nu, ela estava muito envelhecida, estava vibrando muito. E junto com isso, os lotes de fio de propileno eles estavam muito próximos da, de expirar a validade, e eles tinham passado por um processo de variação térmica, certo? Que eles vieram de um outro local, vieram para isso, e eles não sabiam que isso afetava a qualidade. Eu fui pesquisar e afeta. Tem um nível de variação térmica e de umidade que influenciam diretamente na firmeza do fio de propileno. Aí, através dessa investigação, é o que eu falo para vocês, essa investigação, eu descobri que a fiadeira que estava trepidando junto com o fio de propileno que vai na fiadeira que estava quebradiço, estava gerando muitos cordéis nus com fio de propileno quebradiço, que estava influenciando no defeito descontinuação de nitropenta no cordel, certo? Porque estava embolando, ele não tava trefilando corretamente, então estava tendo muita perda de matéria-prima, principalmente devido à vibração. E quando a máquina estava operando e o operador também colocava grandes quantidades de nitropenta no funil, ele não estava dosando corretamente, ela vibrava de forma muito mais irregular, certo? Ele jogava e até ela pegar ali e ficar vibrando numa frequência, ela demorava, sacolejava bastante. Então, observei que a gente precisava fazer essa correção, eu indiquei para eles a substituição das máquinas fiadeiras, porque nem a manutenção corretiva ali, o próprio mancal, né, que faz a sustentação da trifiladeira, já estava corroído. Aí eu falei, ou troca uma mancal, faz uma operação mesmo na máquina, chumba ela novamente no chão com novos mancais para excluir essa vibração excessiva dela, e obviamente compra outro lote de fio de propileno quebradiço, esse daí não vai servir, certo? Ou vocês vão continuar com esses números altíssimos de perda de matéria-prima e também com devoluções, que eles estavam tendo devoluções de lotes inteiros do cordão detonante MP10. Certinho? Então, vou falar metade do estudo de casa aqui que eu estou passando para vocês, mas nesse estudo de casa apliquei todas aquelas ferramentas que vocês viram lá no Lean Manufacturing, na parte de gestão da qualidade. Lista de verificação de frequência, diagrama gráfico de Pareto, diagrama de Chikawa,
até o FEMEI eu apliquei, certo? Para servir como documento, né? Então foi muito interessante, foi uma aplicação direta aí da parte de controle da produção, tá? Trabalhando direto lá. Bem, aí a gente tem alguns tipos de, vamos dizer assim, de o que controlar, né? Você pode, tem algumas coisas que você pode controlar. Você pode controlar a quantidade, volume de produção, nível de estoque, número de horas trabalhadas, padrões de qualidade, controle da qualidade de matéria-prima, controle da qualidade de produtos acabados, especificações do produto, padrões de tempo, tempo padrão de produção, tempo médio de estocagem, padrões de rendimento, padrões de custo, custo de produção, custo de estocagem, custo padrão. Tudo isso aqui pode virar indicador. E a relação dessas coisas aqui também podem virar um indicador global. Quando você relaciona um indicador com outro indicador, você vai saindo de indicadores parciais para indicadores mais globais, né? Então, pode ter um indicador global da eficiência da manutenção. Você pode criar lá um indicador global com vários valores lá, vários indicadores menores, parciais, e aí você vai ter um indicador global. Então, tem que ter muito cuidado, né? Esse desenvolvimento de indicadores é muito complexo. Tá? Porque pense, você tem um método de avaliação, mas aquele método de avaliação está errado. Então você está julgando alguma coisa de uma forma errada e vai estar julgando tudo de uma forma errada. Então você tem que estar muito atento a essa questão e até a questão de atualização dos indicadores. Beleza? Bem, aí a pergunta, beleza, e aí, professor, os resultados não foram alcançados, foi o que aconteceu lá na indústria de explosivo, era para ser perda de 2%, a perda de matéria-prima foi de 8%. O que a gente faz? Primeiro passo, a gente aplica o que eu fiz, né? A aplicação do MASP, ou MASP, né? Método de Análise e Solução de Problemas. Dentro do MASP, né? Geralmente no MASP convencional, a gente utiliza 9 passos para poder, começa lá com a parte de identificação do problema, né, caracterização daquele problema completamente, e termina lá no 9º passo, que é onde a gente faz a expedição das ordens de correção, do que vai ser corrigido. Tá? E o segundo passo é a reprogramação da produção. Depois que você identificou o problema, analisou ele, viu como é que é para ser tratado, aplicou o tratamento, você reprograma a produção para verificar se aquilo ali realmente era a causa raiz que você achou que era, e aí vai estar, obviamente, se isso for, foi a parte que eu não consegui fazer no trabalho, que era isso. Porque eu não consegui saber se eles compraram novas máquinas e etc. Até liguei para lá depois, mas eles acabaram tendo os problemas, demitiram cerca de 50% dos funcionários, e inclusive era para eu trabalhar lá como engenheiro da qualidade, mas por conta desses problemas todos, eles tiveram problemas de envolvimento da esfera privada com a pública, né? Dono de empresa querendo ser prefeito de cidade. E aí investiu bastante dinheiro da empresa, não teve o retorno esperado, e não sei se eles fizeram, no final das contas, o que eu solicitei para ser feito. Tá bom? Então é isso aí. Primeiro e segundo passo são esses aí. E aí a gente tem o sistema just in time que a gente estava falando, né? Bem simples de entender o sistema just in time, gente. O sistema just in time, ele vai trabalhar com uma que a gente chama de pequenos lotes. Então esses pequenos lotes, eles vão estar, e você vai fracionar a sua demanda, que tem muito a ver com aquilo que a gente falou, gente, de nivelamento da produção, lembra? E esse nivelamento, ele pode chegar a níveis tão cruciais que você tem ali a precisão, e é sempre relacionado a tempo, a precisão até das suas docas de recebimento. Então, se alguém atrasar qualquer coisa, pode atrasar. É um controle muito complexo. Porque você vai estar lá no primeiro turno, às 7h30 da manhã, para começar o turno de 8 horas, tem que estar todos os insumos necessários para a produção do produto A. Para que isso ocorra, o que tem que estar? Para que isso ocorra, os meus insumos, eles não estão no estoque. Os seus insumos, eles vão chegar, estão dentro da carreta que está lá, passando pela BR, lá às 6 horas, para chegar ali às 7 horas no seu portão, para ser liberado, ser verificado todo aquele documento de carga, para ele poder desembarcar a sua carga. Para 7h30, né, o cara responsável, né, vai pegar o Kanban, vai olhar o Kanban, ver quanto que ele tem que pegar de cada coisa e jogar lá para ser produzido naquele turno. Acabou aquele turno, já vem outra programação. Então, no Just in Time, a programação ela deixa de ser semanal para ser diária. Então, você tem um controle muito mais fino do que está acontecendo na sua produção. Então, chegou ali no dia, você tem que resolver aquilo no dia e embarcar no dia também, para fora, certo? Então, é basicamente isso aí, o que a gente chama do Just in Time, certo? Isso eu estava lendo de uma falava que tinha algumas empresas que estavam utilizando, empresas no setor do varejo, a Riachuelo, a Zara, Uhum. em alguns produtos de forma parcialmente ela utilizava
esse sistema aí para poder otimizar. E aí, usado várias informações, todo aspecto que foi utilizado, e realmente identificou-se um grande crescimento da Zara, também da Riachuelo, e deram um salto aí na receita, e pretendem continuar com esse processo aí. Pois é. Não é, é um processo simples, não é nada complexo. Às vezes os coordenadores, os gestores, diretores pensam, para resolver esse problema eu tenho que comprar uma máquina de não sei quantos milhões para aumentar a produtividade, não sei o quê, senão a concorrência vai me... não, na grande maioria das vezes, são coisas simples que precisam ser operacionalizadas para você ter os ganhos que você precisa ter naquele momento, entendeu? Então é exatamente isso aí, ó. O Just in Time e o MRP, que eu fiz uma comparação justamente para entendermos essa diferença, né? A gente tem a filosofia tradicional, né, da administração de materiais, que é o Just in Case. Isso daí ele vai priorizar aquelas estruturas de departamento, onde eu preciso que, em caso eu tenha demanda, tudo esteja ali já preparado. O Just in Time já é diferente. Eu vou pegar e montar tudo, configurar tudo naquele dia para entregar aquela demanda, entendeu? Então é como se você tivesse mais flexibilidade, aquelas coisas fossem assim, juntei tudo ali, pronto, depois desmontei, pronto, minha empresa está ali. O Just in Time prega essas coisas tão assim, porque assim, disponibilidade mesmo de mão de obra é uma coisa que o Just in Time briga muito. Porque às vezes você tem ali uma disponibilidade de mão de obra que ela fica ociosa na maioria do tempo. Ou por você não ter feito o nivelamento da demanda, como a gente já falou sobre isso, que é muito importante no Lean Manufacturing para operacionalizar o Just in Time, ou por você ter feito um mau planejamento, um cálculo da capacidade errado, certo? Você tem lá a demanda diária de 100 mil itens, mas você tem ali uma capacidade de produção de 300 mil itens. Isso acontece bastante, certo? Eu estou falando isso porque na minha coordenação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que o tempo todo, né? As mudanças que estão ocorrendo, ainda mais na pandemia. Você tem que contratar professor mediante a demanda que tem de disciplinas e de alunos. Contratar, demitir. Então, volta e meia, a gente faz uma aquisição muito volumosa de professor e vende lá da própria corporação cortes do nada, assim, essa disciplina aqui ia ser ofertada não vai, essa não vai, essa não vai, essa não vai. Aí você fica com a ociosidade de professores lá, você fica com um professor que tem uma disciplina só dando, né? E aí, o que que acontece? No outro semestre eu não posso ficar com ele, eu tenho que demitir. E isso incorre em quê para a empresa? Incorre em custos de admissão e de contratação. É isso que, esse é um problema que eu falo também de alinhamento. O alinhamento das corporações de instituições privadas, é um alinhamento muito urgente. Então, tal coisa para tal dia tem que fazer o planejamento para entregar amanhã de todas as disciplinas que vão ser ofertadas no semestre com os professores, se tem professor ou não, tudo tem que ser entregue. E, mesmo assim, aquilo dali não está validado, pode ser que aquilo ali mude. Então, você tem que pensar de uma forma muito esperta, muito flexível. É melhor você ficar com um quadro mais enxutozinho de professores, escolhendo professores que consigam atuar em diversas áreas, entendeu? Pô, eu sou coordenador de 4 cursos, então eu mantenho professores no meu curso que tenham uma amplitude muito grande de conhecimento, né? Que tenha uma expertise, já tenha trabalhado isso e aquilo. Mesmo eu já dei mais de 45 tipos diferentes de disciplinas desde quando eu comecei a lecionar. Então, isso me dá uma possibilidade de ser flexível, trabalhar aqui, trabalhar ali, porque eu sei dessa velocidade de transformação dentro da educação, principalmente com essa era do digital chegando. Então é isso, o Just in Time ele trabalha nisso, na flexibilização de ser rápido as mudanças para atender aquela demanda, entregou naquele prazo. Atendeu aquela demanda, entregou. Já o MRP não, o MRP ele vai usar o estoque, vai usar toda aquela estrutura fixa, né, para poder entregar a demanda ali com altos custos. Entrega a demanda no prazo? Entrega, só que com altos custos, certo? Mas aí respondendo aí, ó, vou ler aqui para ver se não responde exatamente aquela pergunta do colega não sei se foi o Ronald mesmo, mas acho que foi, olha. As técnicas utilizadas na filosofia Just in Case e o sistema MRP foram e são muito importantes para muitas empresas e para alguns sistemas produtivos. Porém, as técnicas da filosofia Just in Time podem ser complementares ou até substituírem as anteriores, ou seja, a Just in Case, no sentido de melhorar a eficiência e a flexibilidade das operações, entendeu? Não é assim, ou você tem uma coisa ou você tem outra. Você pode ter, obviamente, olha, eu trabalho num nicho, pelo amor de Deus, de produção alimentícia, de produção de roupa, e eu preciso ter estoque.
porque é daqui para lá para ter uma variação muito grande, né? Então, eu preciso de estoque para absorver essas variações. E a gente sabe que o setor de alimento depende da questão da safra, depende da questão de clima. Então, eu preciso ter estoque. Não é assim, o cliente quer arroz e feijão o ano inteiro. O cliente quer suco daquela fruta o ano inteiro. Mas a gente sabe que aquela fruta, a produção dela não é o ano inteiro. Então, existem situações específicas de nichos de produção específicos que você precisa trabalhar o just in case, mas nada impede que a filosofia just in time, como por exemplo na questão de zero defeitos, né? Na questão de nivelamento da produção, às vezes dá para fazer, entendeu? Por isso a importância de estudar o Lean Manufacturing. E por último, não mais importante, a gente tem o Kanban, né? O sistema Kanban é um sistema bem simples, né? Ele vai ser uma ferramenta operacionalizada em conjunto com o JIT, ele vai pegar ali e vai dizer para você o que deve ser feito, né? Quando deve ser feito, como deve ser feito. E aí você vai pegar ali o que você tem que fazer, o operador. Depois que ele terminou, ele vai colocar lá no slot onde já vai ter sido feito, lá onde vai ter escrito lá, feito. E a gente tem, ó, um exemplo aqui do cartão Kanban da Toyota. Mostra para você a data a hora da entrega, certo? Para você ficar ligado. Você tá lá, você tá conversando com o cara, aí você, ó, eu tô com meu cartão aqui e tal. Geralmente você olha no celular. São 10h22. Daqui a pouco vai chegar 10h30 aí, né? O caminhão que marcado certinho a hora que ele chega lá na baia. Aí ele vai lá para pegar. Vai lá com todo mundo para desembarcar, né? E direcionar para a parte de conferência, etc., de peso que tiver que ser verificado. Pronto, 10h30 ele vai lá, pega, sabe o que ele tem que fazer, sabe qual é a área de estocagem, é a área A, certo? Sabe qual é o número do item 53018, o nome do item, linha de pressão do radiador, a identificação, onde é usado, tá? Carro, tipo, qual o carro que do tipo o tipo de caixa que ele tem que olhar e ver, uma caixa especial, a capacidade da caixa, 30 equipamentos desse, de linha de pressão de radiador, e o número aqui, ó, 21. O que é esse número aqui? Você precisa de 21 itens desse daqui. Montagem número 2, o número desse cartão Kanban é 50, certo? E aí a gente já sabe que é um cartão de pedido de peça. Então é o tipo de Kanban que é um Kanban só, tá? Você vai pegar lá e trazer. Não vai precisar fazer mais nada. Montar ou fabricar, senão você precisaria de outro Kanban para você pegar e produzir. Então, você teria um Kanban de transporte, né? Você vai lá e pega de transporte de um lugar para outro, né? Transporte e movimentação. E mais um Kanban de produção. O que que você tem que produzir, como você tem que produzir, entendeu? Qual peça você tem que colocar qual peça. Que é isso daqui, ó. Existem dois tipos de cartões Kanbans. Um sistema com um Kanban, que é quando você vai fazer Kanban de produção ou compra e reposição. Aí vai estar dizendo para você. Geralmente esse tipo de Kanban é quando o produtor, o fornecedor e quem vai pegar a peça para produzir estão próximos. Então é um Kanban só. E o sistema com dois Kanbans, que é quando você precisa da retirada mais a produção. Você vai retirar em algum lugar, então você precisa saber para onde você vai, o que você vai pegar, e depois você precisa saber o que você vai fazer com o que você pegou e como você vai fazer aquilo. Então são dois Kanbans diferentes. Tá? Então, gente, muito dessa parte de controle e operação, mas muito mesmo. Por que que eu estou falando muito mesmo? Porque o engenheiro de produção, na verdade, a parte de planejamento é muito simples, é muito rápido. Só as tomadas de decisão que são impactantes. Você tomar a decisão de dizer quanto você vai produzir no mês, que é que nem o LSSP, é o que vai realmente impactar. Mas em termos de trabalho, do que você tem que fazer, é muito simples. É você entrar lá, aplicar qual é o tipo de previsão, a técnica de previsão que você vai querer, jogou lá, pronto. Depois, o que, que você vai fazer? O esforço maior agora vai ser o controle e acompanhamento da produção. Por isso é importante aquele mini curso lá do Lean Manufacturing, tá? Que muitos de vocês fizeram e muitos de vocês deram feedback positivo também e aprovaram. Então é isso, gente. O que a gente tinha para passar de PCP é isso daí. A gente vai finalizar com o desenvolvimento do LSSP, bem simples, vocês vão ver agora aqui. Tá todo mundo comigo ainda aí para a gente abrir aqui alguém aí que está presente na aula de hoje. Já abriu o programa? Já instalou o programa ou ainda não? Ainda não. Beleza.
É um programa que você, até na internet você acha, mas eu vou jogar para vocês aqui também no grupo do WhatsApp. Assim que a gente terminar, eu jogo para vocês, tá bom? Deixa eu só finalizar aqui. Vou abrir, vou abrir o programa e passar para vocês um pouquinho das instruções. Professor, Oi. eu consegui instalar o programa aqui, mas ainda não tentei utilizar ele ainda. Beleza, vamos prestar atenção aqui, ó, então, agora que vocês vão se ligar que é bem fácil, tá bom? Talvez eu tenha que sair e entrar novamente aqui, tá bom? 1 minuto. Ok. E aí, turma, confirma para mim se vocês estão vendo aí a tela inicial do programa. Eu tô. Tá ok aqui para mim. Sim. Tá ok. Essa é a tela inicial do programa. O programa ele é bastante simples. Qual é a função desse programa? É colocar o aluno num ambiente real, né, de simulação da produção. Então, você vai jogar entradas nesse programa. A principal entrada é a previsão da demanda. A partir da previsão da demanda, você vai gerar um plano de produção, tá? Podem ver aqui, ó. Demanda, plano de produção. Depois você vai ter um plano de compras. Comprar a quantidade de matérias-primas suficiente para você atender aquelas demandas. Tudo isso já está rateado e já vai aparecer automaticamente. Por quê? Porque já tem a quantidade de cada subproduto necessário para produzir o produto. Como assim, professor? Já tem aí gravado no programa. Para produzir 1 quilo de um determinado produto, aí você precisa de 50 gramas de tanto, 50, então quando você colocar lá 100 quilos, já vai multiplicar isso automaticamente e já vai aparecer para você no plano de compras. Então, por isso que é importante aqui a demanda, porque quando você jogar a demanda, é o que você está querendo, que é o que você está dizendo que vai produzir. Então, o grande primeiro passo aí é você fazer uma boa previsão da demanda. E para isso você vai precisar estudar os dados. Bem, primeira coisa que você tem que fazer, quando você entrar aí, vai abrir aí, qualquer coisa que você apertar, na hora que você entrar, já vai aparecer, olha, antes de você iniciar o jogo, você precisa criar a sua equipe. Aí vai aparecer lá para você criar essa equipe, você coloca o nome. Aí eu criei aqui, ó, a minha equipe de PCP, analista 1, analista 2 A2, A3, A4, A5. Aí vocês vão colocar o nome de vocês, obviamente. São 5 participantes. Vocês vão colocar o nome de vocês 5. Aí escolhe o nome para a equipe. Aí vai aparecer a data aqui, o que você está fazendo, 7/2/2020. Então, até aí, beleza. Aí vai aparecer uma outra janela para você escolher qual é a característica da sua empresa. Como assim? Vai botar se sua empresa é pequena, média ou grande, e se a demanda da sua empresa é pequena, média ou grande também. Aí, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam 3 resultados operacionais, considerando uma empresa de médio porte. Então, você vai pegar uma empresa de médio porte e vai fazer uma demanda pequena, grande e média. Então, vocês vão ter 3 resultados operacionais para esses 3 tipos de empresas, ou de demandas. Esses 3 tipos de demandas, pequena, média e grande. Só isso, tá bom? Então, a partir do momento que você escolhe essa combinação, você teria, obviamente, 6 tipos de combinação aí, né? Eu escolhi uma, demanda média, empresa média. Por que eu estou mandando vocês fazerem 3? Porque eu vou precisar comparar os resultados de vocês. Aí eu posso pegar assim, um grupo pode escolher, eu escolhi demanda média e empresa pequena. Aí o outro grupo, escolhi uma demanda pequena e uma empresa grande. Aí não vai ter como eu comparar. Então eu estou fixando, vocês vão fixar a empresa no médio e vão fazer os 3 tipos de demanda, certo? Muito importante isso, porque eu vou estar comparando os resultados de vocês. Obviamente que, de cara, quem tiver resultado positivo e for melhor do que todo mundo, vai ficar com 10, certo? Porque não deixa de ser uma competição. Inclusive,
Eu vou mandar o manual para vocês depois. E vocês vão ver que caso vocês queiram colocar o nome de vocês no ranking nacional desse jogo aí, vocês podem. Tem lá como vocês podem fazer isso daí. Tá bom? A professor, então é fácil. Então, o que o senhor quer é o resultado operacional. Né? São 3, né? Eu falei, você vai pegar, isso é gerado em PDF para você no próprio programa, você vai compilar isso daí e mandar para mim com o nome da equipe de vocês, com o nome dos alunos por e-mail. Ok? Beleza. Depois que você fez isso daqui, primeiro você tem que se localizar. Você está no período 12. Terminou o ano, como se estivesse em dezembro. Aí terminou a sua produção. Agora você vai ter que produzir para o ano 2021. E agora? Pô, produzir para o ano 2021, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o que o professor Matheus me ensinou, que é uma previsão da demanda baseada em dados históricos, não é isso? Exatamente. Então, você vai fazer uma previsão da demanda baseado em dados históricos. Aí você vai vir aqui ó, em demanda. Você clica em demanda. Aí o que acontece? São 3 famílias de produtos. Você tem o Colmeia, Piquet e o Maxim, certo? Então, lembre-se que esses produtos estão numa fábrica, né, de produção de tecidos. Tem esses 3 tipos de tecidos. E esses 3 tipos de tecidos, eles vão gerar, né, resultados diferentes. Colmeia, Piquet e Maxim. Então, você vai estar trabalhando com eles 3. O Colmeia está aqui, ó, no período 1 a 12, todas as informações, tanto da demanda real, quanto da demanda prevista, quanto do erro. Olha o erro aqui, ó. E se você pegar esse erro aqui, tratar ele, vocês vão ver. Perceba que o que ele utilizou aqui de técnica foi utilizar 3.500 como a demanda prevista do Colmeia. Do Piquet, ele utilizou uma demanda aqui variada, ó, 3.920. E do Maxim, ele também utilizou uma demanda variada. O que vocês têm que fazer, gente? Vocês têm que pegar esses resultados aqui, ó, da demanda real, que são dados reais, e fazer o quê? Uma previsão da demanda. Primeiro vocês vão fazer o estudo dos dados. Aí você faz no Excel, gente, estudo dos dados. Como é interessante estudar esses dados? Lembra que eu ensinei para vocês a fazer a correlação linear? Primeira coisa que eu sugiro para vocês é já pegar e fazer isso daí, ó. Pega esses dados aqui, de 1 a 12, joga lá na calculadora, do jeito que eu ensinei, quem assistiu a aula. E aí você vai ter uma noção se isso daí tem alguma relação linear que dê para você aplicar o método de técnica de previsão por correlação linear. Se não, você verifica qual é o valor médio disso daí, calcula o desvio padrão. Se não for muito alto, você sabe que é um indicativo de que esses valores estão rodando em torno da média. Calcular o desvio padrão disso aqui, meu irmão, você já vai verificar se dá para você aplicar média móvel ou média móvel ponderada. Eu estou falando que essa parte é crucial, porque é a partir daqui que você vai alimentar essas partes aqui, tá bom? Então já sabe o que é para fazer aqui. Alguém tem dúvida? Então vocês vão criar a previsão da demanda baseada nesses dados aí, ó. Tem que fazer externamente, né, com o Excel, e depois jogar aqui os resultados aqui, ó, em previsão da colmeia, você vai jogar aqui embaixo, ó. Previsão da colmeia que é o primeiro. Ah, deu lá no Excel lá que tem que utilizar uma média móvel. Deu lá 3.300. Você vai botar 3.300, 3.300, 3.300, 3.300, 3.300. Ah, professor, eu verifiquei aqui nessa demanda que de 1 a 5 tem um padrão, e de 6 a 8 tem outro padrão e tal. E aqui eu resolvi aplicar aquela previsão por partes, com ponderação, a média móvel ponderada, e utilizar. Você que vai saber. Você que vai determinar. O estudo do dado faz parte da análise da previsão da demanda. Aí é com vocês. Quanto melhor, mais preciso sua previsão, melhor para você. Aqui você não tem informação nenhuma de crescimento, de que vai crescer, de nicho, de nada. Você vai trabalhar cruamente com dados quantitativos. Então você vai utilizar que você não tem como utilizar qualitativamente nada. Certo? Faz isso para as 3. Colmeia, Piquet e Maxim aqui também, ó, preenche isso aqui tudo. Isso aqui tudo tem que ser preenchido, viu? Preenche isso aqui tudo também. Preenche tudo aí, tá? Eu vou até preencher com valores aleatórios aqui, para mostrar para vocês uma coisa. Não. Ó, eu vou preencher com valores, ele botou 3.500, né?
teve erros muito grandes aqui, tá vendo? Olha os erros absurdos aqui. Então, aqui eu vou preencher com... Vou pegar o maior ou menor número, somar e dividir por 2. Tá totalmente louco isso aí, mas só estou fazendo para fazer mesmo. 4.052. 2000. Vou botar qualquer valor, só para vocês entenderem onde é que aparece o resultado. Vou botar aqui 3.200. 3.200, 3.200. 3.200. Opa. Ah, já foi da colmeia, sim. Ah, peraí, tem que salvar. Não acredito que eu não salvei. Vou salvar aqui, 3.200. Salvou. Aqui eu vou colocar, deixa eu ver, Piquet. Demanda bem altazinha aqui, 3.000. A maior, 3.970, 2.700. Vou botar 3.500. Aqui eu vou botar uma variaçãozinha, 3.500, 3.000, 3.500, 3.000, 3.500, 3.000, 2.500, 3.000, 1.500. Logicamente, vocês vão fazer isso aqui, né? No Excel, estudando, né? Que eu estou só mostrando para vocês o método de preenchimento. Salva. Como é que eu vou colocar 2.000, 2.000. Salvei. Tá. Aqui você não precisa olhar agora esses erros aqui. Tá? Mas vamos ver aqui agora. Aí você volta para o início. Colocou a demanda. Quando você clicar aqui no PP, ó, a produção planejada você que lança. A demanda é 3.200. Você que vai escolher como é que você vai fazer essa demanda. Perceba que você tem 1.000 de estoque inicial. Eu posso escolher trabalhar com just in time. Se aqui tem 1.000 e aqui era 3.200, eu vou zerar esse estoque inicial aqui e vou pegar vou produzir 2.200. Então, aqui no PP, que é o plano de produção, você vai dizer como que você vai produzir. 3.200 menos 1.000 do estoque, então eu preciso produzir 2.200 para atender. Você vê que vai ficar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Tá vendo? Não vou ter vendas perdidas. Ali eu vou ter 3.200, aí agora começa a produzir os 3.200 mesmo. Até zerar tudo que tá lá. Obviamente que também aqui, a estratégia que vocês vão decidir é com vocês. Estoque inicial, se você quer ficar... Aqui o estoque inicial é 1.000, né? Você pode ficar com o estoque final aqui 1.000, se você colocasse aqui 3.200, aí você ia ficar com o estoque final de 1.000, que seria interessante para amortizar, mas seria um valor muito grande de estoque, né? Para você não perder vendas. Então, essa equacionalização vocês vão fazer. Tá? Com tudo que a gente aprendeu aí.
Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui 3.500, tem 1.000 no estoque, 2.500 aqui. E aí, a partir daqui, 3.500. 3.500, 3.500. Vocês vão ver que vai dar um resultado ridículo, né? Porque eu estou fazendo tudo sem o estudo que vocês desenvolveram todo aqui. Pronto. Aí aqui você vai para o último. Vai ser 1.000. Esse aqui eu vou fazer diferente. Esse aqui eu vou produzir para deixar um estoque, tá? 2.000, só para ter. 2.000, 2.000, 2.000. Opa. 1.000. Mas eu vou compensar lá no último mês. Em vez de produzir 2.000 no último mês, eu produzo só 1.000. Certo? Porque aí eu fico, ó, estoque final, ele 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, no final ele fica 0. Né? E eu não tenho vendas perdidas nenhuma. Né? Aí aqui você tem... Isso aqui é feito, gerado automaticamente a partir do momento que você preenche aqui, 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 tá? Porque aí vai para o plano financeiro. Você tem os seus custos fixos, eles não variam, tá vendo? Do período 13 ao período 24, mesma coisa. Custo com compras de matéria-prima, isso aqui é tudo baseado no que você colocou na previsão da demanda, do que você vai produzir, de verdade, no que você vai produzir, né? Porque você pode colocar uma previsão da demanda, gente, e você escolher uma forma de produção diferente, com ou sem estoques, né? Variando, nivelando tudo, você que vai dizer, certo? A partir do seu plano de produção, você vai ter aqui, ó, custo com estoque, por exemplo, 625, 338, custo com terceirização, não fiz nenhuma. Custo com capital, custo com venda perdida, 0, que eu estou atendendo todas as minhas demandas. Custos totais, receita de venda, resultado operacional. Olha o meu resultado operacional como está dando negativo, tá vendo? Resultado operacional acumulado, que é o que importa para mim, menos 211.390. Ah, professor, então aí já acabou? Não. Isso daqui é um resultado global, né? Período atual 12, certo? Mas a gente tem que reverter isso daí. Como é que você faz? Você vai na parte agora lá de capacidade, gestão da oferta. Aí vem essa parte mais interessante, que é aqui, ó. Você já fez o plano de produção, o plano de compra, você vai determinar quanto você vai comprar. Ó, o consumo previsto é 3.450, ele já calcula automaticamente quanto que você vai precisar de comprar de matéria-prima desse fio 1, 3.450 você vai precisar. E você tem conta aqui 1.000. Isso aqui você está construindo o quê? O MRP, que é Materials Requirement Planning, o planejamento das necessidades de materiais. E você pode seguir o Just in Time, se quiser. 3.450, que não é 1.000, vou só comprar 2.450. Aqui, 4.950, 4.950. Aí você vai comprando aí. 4.950. Está preenchendo aí o seu MRP. Prontinho. Faz isso para todos. 2.250. Aqui vai ficar 3.750. Compras do corante. 34. 174. Isso aqui é o que vocês estariam fazendo dentro de uma indústria mesmo, se estivesse trabalhando na indústria de produção de tecidos. Vocês já iam ter essas informações todas nos sistemas
Vocês iam só colocar as decisões do engenheiro mesmo. Pronto. Fez o plano de compras, né? Vai agora para as máquinas. Olha o que está acontecendo, olha. Quando você abre a máquina, né, que é o plano de produção da tecelagem, você tem a capacidade necessária que você não mexe. Por que você não mexe? Porque você já fez. Você já tem, do período 3 ao período 24, o que você tem de necessidade. Você tem que gerenciar a capacidade disponível, mas a necessária você já tem aqui já, ó, tá? E isso aqui é o quê? É a capacidade em horas que você precisa para produzir colmeia, piquet e maxim. E aqui está mostrando o setup, ó, da máquina. Setup é número de teares vezes 0 setup vezes 4 setups por mês por TA. Então, é um indicativo aqui que vai estar influenciando no seu lead time também. E o interessante que eu falei para vocês aqui é a produtividade, tá? E se tem validação, tudo. Sim, 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 sim. Ok, você tem isso daqui. Então, você tem a capacidade disponível e a sua capacidade necessária, ela está abaixo da disponível. Você já enxerga um problema. Ah, professor, entendi. Você tem muita capacidade. Foi o que a gente fez na aula passada. Cálculo de capacidade. Você tem muita capacidade disponível, por isso que seus custos estão lá em cima. Ó. 1.400 e você tem capacidade necessária de 740, 949. Você tem que mexer nessa capacidade disponível. Que é aí que a gente fala agora a gestão da oferta. Gestão da oferta é você dizer aqui, ó. Capacidade disponível, 1.400. Capacidade instalada, 1.400. Eu posso pegar e modificar aqui. Em vez de eu trabalhar com 2 turnos, eu escolhi trabalhar com um turno para ver o que acontece. 700. 700 vai estar atendendo lá, que não vai estar. Mas você pode escolher, ó, trabalhar com a capacidade terceirizada para complementar. Só que você tem que fazer o cálculo. A capacidade terceirizada em múltiplos de 420. Se eu colocar um aqui, ó, vai aumentar lá para quanto? 700 mais 420. Certo? Opa, 420. É 1 vezes 420. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou ter aqui 1.120. Mas tem um custo para isso, tá? Tem um custo. E o custo da capacidade terceirizada você pode olhar lá no relatóriozinho que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas é isso que vocês vão ter que fazer, ó. Aqui que vai estar a inteligência do processo. De você fazer a gestão da sua oferta para você atender ali muito próximozinho do que é necessário para seus custos não ficarem tão grandes e o seu resultado operacional ser ruim. Então você vai ver aqui o que vale a pena mais. Trabalhar 2 turnos e um turno com a capacidade aqui terceirizada, um turno com a capacidade terceirizada para chegar próximo, vocês que vão fazer, tá? Eu vou trabalhar um turno com terceirizado. Um turno com terceirizada. Para dar uma baixada nessa capacidade aí, mesmo sabendo que vai ter um custo aí associado. Aqui. Estou adiantando já essa aula, né? Porque aí na próxima aula, como eu vou estar viajando, vou estar em São Paulo. Não sei como é que vai ser, se eu vou estar em hotel, onde é que eu vou ficar. Vou estar viajando a trabalho. Vou estar disponível no WhatsApp. Para caso vocês tenham alguma dúvida, na hora que vocês estiverem fazendo, ou pode ser qualquer outro horário, viu, gente? Vocês podem mandar lá para mim por WhatsApp ou por e-mail. E aí eu respondo assim que eu puder, para dar uma auxiliada a vocês. Tá bom? Tá, aí você tem aí, ó. Você tem alguma pretensão de... Isso aí é a capacidade futura. Você está no mês 12. Tem alguma pretensão de ampliar o número de teares, comprar mais teares, ou reduzir o número de teares? Isso aí é interessante também. Você pode comprar mais teares. Tem um preço associado, mas também tem um lead time de aplicação. Se você comprar um TA hoje, ele só vai estar disponível para você no mês de fevereiro, porque está aqui, ó, lead time de ampliações 2 meses e de reduções 2 meses. Se você se desfazer de um TA também, porque você está achando que está muito o TA, você pode também se desfazer, mas só vai entrar em vigor, né? Olha lá, capacidade instalada por turno, 700 do TA. Você pode aumentar ou diminuir ele. Você pode aumentar, diminuir ele aqui, ó, 1 TA, certo? Olha o que vai acontecer só a partir da 15ª aqui, ó, janeiro e fevereiro, na verdade, né?
ele não vai estar disponível, só fica disponível para você em março. Então, essa redução de 4, para ele ficar 560, só em março. Mas isso pode ser importante para você. Porque ao invés de você ficar fazendo lá a diminuição de turno, você continua com o turno, reduz o seu número de TA, reduz a capacidade instalada, só a partir de um determinado tempo, obviamente. Então, você pode trabalhar o seguinte. Aqui, ó, você pode deixar tudo com 2 turnos. Só no primeiro turno aqui, só nos 2 primeiros meses, 13 e 14, você trabalhar com um turno para diminuir a sua capacidade de oferta, né, sua oferta. A partir do terceiro aqui, 15º, você já começa a trabalhar novamente com 2 turnos normais, como já trabalha, só que você vai ter menos teares. E aí sua capacidade vai diminuir, né? Olha como ela já diminuiu aqui, ó. Ela era 700, agora é 560. Isso aqui estão ligados. Então você pode trabalhar com um turno aqui, a partir daqui, ó, você botar tudo 2 turnos, ó. Mas aí você já vê que já aumenta demais, 1.540. Tá entendendo a questão da simulação? Vocês vão precisar de uma planilha de Excel do lado. Vão precisar de uma planilha de Excel do lado para estar colocando todas as informações, porque mexeu aqui, mexeu cá. Para na hora que você fizer lá o resultado operacional, você não tomar uma bomba lá e ficar com um número negativo, que aí vocês vão ter uma nota reduzida por conta disso. Tá bom? Então, você pode trabalhar assim. E aqui você tiraria, né? Tiraria esse negócio terceirizado aqui, ó. De todo mundo. Tirei, terceirizado. Só ficou aqui um turno com terceirizado. Olha o que aconteceu. Ficou 1.200 aqui, eu trabalhando um turno com capacidade terceirizada 420 e também ficou 1.120 aqui, eu diminuindo o TA. Né? Olha que interessante. Então, eu utilizei 2 estratégias, uma nos 2 primeiros meses do ano e nos restantes dos anos eu utilizei uma outra estratégia porque eu retirei um TA. Vamos ver se isso vai dar certo? Aí você volta, você está aqui, capacidade futura, já não vai fazer ampliação nenhuma. Nesse caso, você não precisa fazer ampliação, você está trabalhando com média, mas vocês vão ver quando vocês colocarem lá empresa média, só que demanda alta, aí o que vai acontecer? Você vai ter que mexer nessa questão de ampliações. Aqui você está tendo que fazer uma redução, né, e uma ajeitadazinha lá. Beleza, chegou aqui, capacidade necessária, já está aqui tudo bonitinho. Vê aqui, capacidade disponível, 1.120, ainda ficou acima. Aí você volta aqui, ó. Você vê que 740, 949, ainda ficou acima, ó, da capacidade disponível. Desculpa, a capacidade necessária ainda ficou abaixo da capacidade disponível, né? Tá bem abaixo, ainda dá para você regular mais aqui, ó. Dá para você sumir, não sei se não, acho que não, mas dá para você tentar ver alguma forma de você trazer isso aqui mais para baixo, tá? Como você vai fazer isso? Não sei. E obviamente que isso daqui apareceu devido à previsão de demanda que eu fiz e o plano de produção que eu fiz, que apareceu isso daqui, a capacidade necessária. Isso aqui pode mudar. No final, o intuito é você alinhar isso daqui o máximo que você puder, certo? Tem uma pequena diferença entre a capacidade disponível e a capacidade necessária. Você está trabalhando ali a 90% da sua capacidade disponível, tá ótimo já. Bem, gente, aí acabou. Você fez isso daí para tecelagem, aí tem que fazer para purga, né? Faz para purga também aqui, coloca... olha lá, a capacidade disponível muito acima, ó. Então aqui na purga eu já vou vir aqui, já vou pegar, já sei que eu vou reduzir, cara. Eu vou reduzir 2 reduções, 2. Reduzir 2. Ah, tá. Deixa eu mexer cá. E basta a gente enviar o arquivo do jogo, né, professor, para você? Basta só enviar o resultado operacional das três simulações, tá? Um print do jogo? Isso. Massa. Eu vou fazer aqui, eu vou trabalhar... Não, sai o resultado É isso que por isso que eu tô caminhando aqui mais rápido. E vai sair o resultado, sai em... Eu tô caminhando mais rápido, tá? Vou até... Beleza. Validação. Sim. Presta atenção nisso aqui, ó. Validação. Sim. Por quê? Aqui eu atendo, ó. Capacidade necessária é 8.710 e o que eu tenho é 11.200. Aqui já é não, ó, validação, porque a capacidade disponível eu tenho 11.200 e a necessária é 11.310. Então eu tenho um problema aqui. Então, nessa semana eu tenho que organizar aqui
não pode ser, tem que botar 2 aqui, ou então botar 1 aqui, ó, e contratar. É múltiplo de quanto? Múltiplo de 11.200. Então, 11, eita, múltiplo muito grande, 11.200. Aqui teria um problema. Então, vamos botar 2 tudo só pra gente simular direitinho aí. Óbvio que não vai dar um negócio. Beleza. Opa. Chegou aqui por tinturaria, ó, deu tudo sim, ó. Sim. Tá válido, né? Tá dizendo que você consegue atender. Tô atendendo com uma capacidade muito ansiosa. Mas eu já sei que vocês não vão fazer isso, obviamente. Mas só aqui porque a gente tá em cima da hora. Aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Tá muito acima. Aí vocês têm que diminuir de alguma forma. Bota aqui, sei lá. Tá em um turno. Tentar reduzir aqui. Aqui não tem nem o que fazer. Só tem uma rama mesmo. Não tem como reduzir nada aqui. Aqui. Tem que ficar desse jeito mesmo. Pronto. Aí depois que você passou por isso aqui tudo, fez a demanda, fez o plano de produção, fez o plano de compras, fez a configuração da sua oferta, tecelagem, pulga e fixação, você bota em simular. Se tiver algum problema, ele vai avisar. Simulou? Aí quando você simula passando de mês em mês. Ó, perceba que o período foi para 13. Aí eu quero que chegue em 24. Se eu quiser chegar em 24, eu vou fazer 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O jogo está encerrado. Prepare o relatório de apresentação dos resultados. Ok, aí você vem aonde? Aqui em relatórios. Nesse relatório, você vai ter uma porrada de coisa aqui, ó. Tá vendo? Receita de vendas, plano de produção financeiro, custo de compras, custo de estoque, custo de receita, custo capital, custo de vendas perdidas. Nesse outro relatório aqui, ó, você vai ter capacidade de tecelagem, capacidade de purga, capacidade de fixação, teares. Tem esses outros relatórios aqui que você pode ter acesso de capacidade de cada um. Mas o que eu preciso é vocês extraírem... todos esses planos aqui são importantes para vocês analisarem a situação total, certo? Mas o receita de vendas, tá? Custos fixos, custo de compras. Peraí, tá faltando um relatório aqui. Passei. Resultado operacional. Só um segundo. Essa parte aqui é o que eu falei para vocês, olha, que tem essa parte aqui, cadê? Engenharia. Nessa parte aqui de engenharia é onde vocês vão encontrar todas as informações necessárias em relação a qual é o custo de produção de cada produto, o fluxo de produção, quanto que você tem de cada uma dos maquinários, a taxa de produção de cada um, que você encontra todas as informações que às vezes você vai correr para fazer um cálculo bem preciso do que você deseja, tá? Agora, eu não sei porque não está aparecendo o relatório que eu quero, que é o ROP. O ROP, não é esse. Não. É esse aqui. É para te Esse aqui. quando isso aí, professor? Semana que vem. Segunda-feira da semana que vem. Então, aqui, é esse aqui, ó. Resultado operacional acumulado. Você já começa com o resultado operacional acumulado do ano passado de menos 63 mil. Como eu fiz tudo na doida, olha o que aconteceu. No mês 24, eu tenho um resultado operacional acumulado de menos 2.928.494,93. Ou seja, o ideal para vocês é que isso aqui seja positivo, né? E bem positivo. Então, esse é o plano operacional, é o resultado operacional que vai estar aqui, ó. Resultado operacional normal de cada mês sem somar, certo? Olha, de cada mês sem somar. E o acumulado, que é o mais importante para mim. Você tem que ter um resultado ao final do ano, um resultado positivo. É o mínimo para vocês obterem a aprovação nessa atividade.
nessa atividade, certo? O 7 que a gente fala. Depois disso, vai ficando maior a nota conforme você vai tendo um resultado positivo. Tá bom? Deu para entender onde você pega as coisas? Ficou alguma coisa com dúvida? Professor, eu fiquei com dúvida a respeito de se esses valores obtidos no relatório eu consigo lançar no Excel para trabalhar eles. É isso que eu estou falando, boa pergunta. Não tem como você voltar e criar um novo jogo, não. A não ser que você exclua o jogo e inicie novamente, o que eu não julgo interessante. Você tem que fazer tudo externo, entendeu? Você pode exportar ele aqui em Word, se você quiser, para pegar e tal. Mas o que você está me falando é o seguinte, professor, eu vou fazer uma simulação e se não der certo eu vou fazer outra, eu vou fazer outra, eu vou fazer outra. Teoricamente isso é o usual, né? Você pode fazer, não vou... Só estou dizendo que você vai ter um empecilho, que você vai ter que excluir o jogo e começar um jogo totalmente diferente. Porque senão ele vai voltar, porque se eu for fechar o jogo e abrir novamente o jogo vai abrir a mesma coisa, certo? Então, se eu sair do jogo, abrir novamente o jogo, ele vai continuar a mesma coisa. Mas você pode, como você viu ali, exportar em Word, pegar esses resultados e trabalhar para melhorar a sua simulação, não tem problema. Muitos alunos fazem isso. Eles querem o melhor, né? Entendeu? Ok, entendi. Obrigado, professor. Nada. Professor, então não será possível, antes da avaliação, vai ser possível a pessoa treinar no próprio jogo essas avaliações antes da avaliação, ou não vai ser possível? Que avaliação que você fala? A simulação que você fala final, né? Que eu fiz? Isso. Antes da simulação final, é possível a pessoa treinar com o LSSP? Ó, você pode entrar lá, pegar o seu Excel e ir fazendo, beleza? Aí você teve esse resultado operacional aqui. Teve esse resultado operacional aqui totalmente horrível. Aí o que você faz? Você reinstala o jogo, salva isso, exporta isso aqui para o Word, né? Antes disso tudo, para você ver onde você errou, onde você pode melhorar. Salva todos aqueles. Você pode salvar todos aqueles relatórios que você quiser. E aí você tenta novamente, exclui e instala o jogo novamente, tenta novamente, até o seu resultado sair positivo, para você garantir pelo menos o 7. Se ligou? Segui. Não tem problema. Para entregar, professor, vai ser um por equipe, né? Isso, um por equipe, é isso aqui que vocês têm que me entregar. Ó. É só isso daqui, ó, mais nada. Esse relatório financeiro, ó. É isso que me interessa, porque aqui eu tenho tudo, ó. O resultado operacional acumulado, relatório de vendas, custo total, custo fixo. Agora, assim, como é que, tipo assim, um pessoal da minha equipe vai ter... Eu que vou ter que, tipo assim, fazer aqui o estudo baseado na previsão de demanda, pegar esses valores e estar mandando print para os meus outros colegas, porque eles não vão ter acesso nos computadores. Isso, exatamente. Não é uma coisa que vocês podem fazer juntos, porque da pandemia, porque lá na época a gente fazia junto. Eles pegavam um horário da aula, eu estava lá presente, e eles montavam o grupo, levavam os notebooks, e eles estavam fazendo juntos, entendeu? Não vai dar para vocês fazerem isso. Vai ter que fazer do jeito que você falou. Vai ter que pegar os prints, aí vai enviando para um, para outro, discutindo e tal. Exatamente. Entendeu? Beleza. E outra, quando vocês tiverem alguma outra dúvida, eu vou mandar ainda no grupo os 2 manuais que tem para vocês olharem, mas com a explicação que eu dei aqui, eu acho que deu para entender, é bem simples. Só é ter cuidado com a previsão da demanda e a questão do cálculo de capacidade. Foram 2 coisas que a gente estudou bastante. Cálculo de capacidade e previsão da demanda. E a parte de plano de produção. Você tem que escolher uma estratégia de produção. Você vai produzir nivelado, vai produzir variado, você que vai ter que fazer estudo dos dados. Qualquer coisa, se dificuldade vocês tiverem, você fala comigo. Beleza? Beleza, professor. A prova vai ser quarta-feira agora e o LSSP vai ser na próxima semana? Não. Como eu adiantei a aula do LSSP, né? Tô até estourado aqui para a aula de engenharia de produto. Eu dei 2 aulas hoje, então quarta-feira a gente não teria aula. Vou ficar disponível no WhatsApp, porque eu vou estar viajando, inclusive, para caso alguém queira tirar uma dúvida sobre o LSSP. A prova vou disponibilizar agora lá no WhatsApp para vocês. E vocês vão ter uma semana para fazer. Tá bom? Então, prova e entrega do resultado da simulação na segunda-feira por e-mail. Prova e resultado da simulação na segunda-feira por e-mail. Beleza, obrigado. Aí quem tiver alguma pendência de nota, fala comigo e a gente resolve tudo isso na quarta-feira, para a gente poder finalizar o semestre.
Belezinha, galera? Beleza. Tô liberado? E Oi. como- Obrigado. teria como você